Nós vamos começar hoje estudando essas palavras aqui, ó. Esses pronomes, eles são utilizados, são chamados de pronomes demonstrativos, aqui, ó. Como é que eles são usados? Eles são usados em frases para indicar coisas que estão perto e coisas que estão longe. Então, alguém pergunta, what's this? Aí você diz, this is, e o nome do objeto, né? Ok, então, nós temos aqui esse, a pronúncia dele é this, como se tivesse um E, this. Esse aqui é that. Bem, Este aqui é o plural desse, é this. E esse aqui é o plural desse aqui. Então, esse, essa, aquilo, aquele, aquela, esses, essas, né? E aqueles, e esse aqui é aqueles, aquelas. Então, você tem as frases no plural e no singular. Então, vamos aqui à frente para ver aqui. Olha só. Aqui eu tenho this, este, esta, isto. That, esse, essa, isso, aquele, aquela. This, estes, estas. E those, esses, essas, aqueles e aquelas. Então, a frase que é utilizada, a pessoa vai perguntar para vocês o seguinte: What is this? O que é isso? Agora sim, está perguntando no sentido que está perto de você, né? Você pergunta o que é isso, que está perto de quem pergunta. Aí a resposta é this is a ball. Isso é uma bola? Então, nós usamos para perguntar e nós usamos também para responder. Agora, lembra que aqui o is, sempre quando vai perguntar, é colocado antes do this, né? E colocado depois é afirmativo. Aqui, a mesma coisa. What's that? O que é? What's that? O que é aquilo, aquele, aquela, né? Aí você diz, this is a car. Posso dizer, this is a house. Aquilo é um carro. Isso é uma casa. Aquilo é uma casa. Tá certo? Então, usando... Alô? Essa pergunta aí, não coloco isso antes do that? Porque aqui é o seguinte, ou você faz dessa forma, ou você escreve... Eita, aqui eu errei, deixa eu consertar. Ou você pergunta, what is this? What is this? Ou what's that? What's this? Você pode usar dessa maneira e pode também usar assim. Que é a abreviatura, lembra? Tanto faz. Eles usam mais assim. What's this? O que é aquilo? Né? Aí, what's that? What? O que é? O que é? Então, pode ser usado assim, ou pode ser usado da maneira what is, chamada maneira explícita ou abreviada. Mas é a mesma coisa. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não, eu posso ir. Então, você vai andando na rua, vamos supor que você entrou numa loja. Você entrou numa loja e aí você vai olhar um objeto. Aí você não está conhecendo aquele objeto. Ou quer saber o que ele é? Aí você vai dizer para a pessoa, what's this? O que é isso? O que é isso? Aí a pessoa vai dizer, this is, e aqui ele escreve ou diz o nome da coisa que está lá. Digamos, você entrou num restaurante e não conhece aquela comida ou aquele tipo de alimento. Aí você perguntar, what's this? Agora, isso quando a coisa está perto de você. Porque se for passando alguma coisa longe de você, que está perguntando, você vai usar essa pergunta aqui. What's that? O que é aquilo lá? O que é aquilo? What's that? Aí a pessoa vai dizer, this is, porque ele está perguntando, isso é, né? Ou that, ele pode usar também assim, ó. Você pode usar
That, That. Oxi, that, that is a that, car. That is a that car. is. Tá claro isso aí para vocês? Beleza. O que é Não, isso e o que Zé, é aquilo? assim, Oi. that não é aquele, aquela. Ah, então a resposta pode ser diz isso também. Este, esta, isto. Ou a resposta tem que ser that is. Só that is. Tá entendendo? Tá sem som. As pessoas Ah, caem. Alô, tá me ouvindo? agora Pronto. Tu ouviu a Você pergunta da Denise? você está na cozinha e já está ali naquela varanda. Pronto. Aí você pergunta, já se pergunta para você, o que é isso? Aqui, que está comigo. Aí você diz, that is tal coisa. Você vai dizer aquilo ali que está com você, porque está longe de você. E você só vai usar this se estiver perto dos dois. Então, se você estiver com o Jace numa mesa sentada, a Jace diz, what's this? Aí você diz, isso é tal, porque está perto tanto de quem pergunta, como está perto de quem responde. porque a resposta aí na parte do that, tudo todo diz arroz. É Tal. porque se a pessoa que está perguntando estiver longe, você estiver perto, você usa this. Se os dois estiverem longe, você responde com that is. Tá certo. A única divergência é essa. Mas eu poderia usar this, não tem nenhum problema, desde que eu estivesse perto da coisa que eu iria responder. Ele pergunta de longe, assim, what's that? O que é isso aí com você? O que é aquilo aí? Aí você vai dizer, this is a car, que você está perto do carro, ele não está. Certo. Entendeu? A resposta é porque ó, a palavra, olha aqui, ó, that significa esse, essa, isso, aquele e aquela. Então a resposta é isso é um carro. Mas no sentido que isso que está longe de mim. Entendi. Tá claro aí para vocês? Tá. Beleza. Mas se você errar e disser dizer, mesmo estando longe, eles vão entender o que é. Mas assim, eu estou gramaticalmente colocando vocês, porque essas frases são usadas para indicar distância e aproximação. Aqui, this é próximo de quem pergunta ou de quem responde, e that é longe tanto de quem pergunta como de quem responde. Tranquilo? Certo. Beleza. Agora, o diferencial dessas aqui para essas de baixo, esse aqui e esse, é que esse aqui é o singular desse. Então, ó, estes. Então, muda a escrita. Des é este e des é estes. Aí o cara vai perguntar aqui de novo. Então, vamos lá, fazer uma pergunta. What's this? O que são estes? O que são estes? Ele está perguntando. Isso aí é o quê? Essas coisas aí são o quê? São o quê? What's this? Aí você responde. These are, não mais is. Por quê? Porque isso aqui é singular e esse aqui é plural. These are, elas são. There are balls. Elas são bolas. Posso responder. These are houses. Elas são casas. Tranquilo? Sim. Aí você pergunta, o que são aquelas coisas? What's those... What's those things? O que são aquelas coisas? What those things? O que são aquelas coisas? Those things are peoples. Aquelas coisas são pessoas.
Ou você é qualquer coisa. Eu estou colocando frases simples aqui para a gente só mais ter o entendimento. Mas você pode substituir aqui a resposta por qualquer outra coisa. Those things are books. Aquelas coisas ali são livros. Tá claro isso aí? Tá. Beleza. Para saber qual pronome demonstrativo deve ser utilizado, é preciso prestar atenção no singular ou plural e na distância do elemento, se ele está próximo ao emissor da mensagem. Então, vamos lá. O uso do this. O significado de this é este, esta ou isto. This é usado para fazer referência a um elemento no singular que esteja perto da pessoa que fala, do emissor da mensagem, ou seja, de quem diz a frase. Observando no exemplo, o elemento referido no discurso, ursinho de pelúcia. Aí ele deu um exemplo aqui, mas eu não coloquei esse exemplo aí não. Mas é o seguinte, como eu coloquei aqui, what's this? This is a book. Então, significa dizer que este livro está perto de quem fez a pergunta. Tá claro isso aí? Beleza. Então, tem um livro com você e você pergunta, o que é isso? Alguém jogou lá. Pá, você disse, o que é isso? Você, isso é um livro. Beleza. This is a book. Alguns exemplos de frases usando a palavra this. This house is old. This house is old. Esta casa é antiga. A palavra velha é velha aqui. Velha pode ser velha, antiga, ultrapassada. Isso vai depender do contexto ao qual você está se referindo. Tem alguma dúvida aqui? Não. Então, pronto. Esta casa é velha. Ah, mas se você passar em frente a uma casa histórica, você pode dizer, esta casa é antiga. This house is old. Tá? Então, a palavra pode ser velha ou antiga. Tranquilo? Mas lembrando, this house is old. Singular. E essa afirmação é uma pessoa que está próximo à casa, em frente à casa. Ok. Beleza, vamos para frente. Aqui nessa lição, além da gente aprender a palavra this, eu quero que vocês também fiquem observando palavras novas. House, casa, old, velho, antigo. É muito importante quando vocês forem formar novas palavras, novas frases. This is my telephone number. O cara pergunta, ou então você quer oferecer seu telefone para alguém para manter contato, você diz, this is my telephone number. Aí escreve, este é o meu número de telefone. This is my telephone number. This is my telephone number. Aqui é fácil de pronunciar. Você diz, this is my telephone, é como telefone mesmo, tá vendo aí, né? E aqui é só botar um A no lugar do U, number. Ó, this is my telephone number. Alguma dúvida? Não. Não. Vamos para a próxima. This bike is mine. Essa bicicleta é minha. Esta, botar cabicileta, não é bicicleta. Deixa eu ajeitar isso aqui. Esta bicicleta é minha. Ó, this bike is mine. Essa bicicleta é minha. Você está andando e o cara pergunta, de quem é essa bicicleta? Aí você diz, this bike is mine. This bike is mine. Eu só olhar aqui se teve alguém que pediu para entrar.
Ok, eu acho que não teve ninguém ainda não. Beleza, voltando lá. Ok. Posso continuar? Beleza. This is my My brother. brother, David. David. Você está conversando com alguém e o cara pergunta, who is this? Quem é esse? Who is this? Aí você diz, this is my brother, David. Aí você poderia dizer aqui, this is my wife, Berenice. Essa é minha esposa. Pergunta, quem é essa? Aí você diz, this is... Deixa eu escrever aqui. This is my wife, Berenice. This is my wife, Berenice. Você daí, ó, essa aqui é minha esposa, Berenice. Aí o cara, oh, nice to meet you. Né? Então, this is my wife, Berenice. Você está próximo dela, está fazendo uma apresentação. Tranquilo? This story opened yesterday. A palavra story é loja, viu? Não é, essa palavra story não é história, não. A palavra história é essa daqui. History. Aqui é história. Mas essa daqui é loja. Tá certo? Se a loja vende livro, vende alguma coisa, ela vende uma história. Ela vende alguma coisa, alguma lembrança. Então, é uma story. This story opened yesterday. Esta loja abriu ontem. Yesterday. Tem até uma música. Yesterday. Não sei se vocês lembram, que era dos Beatles. Ontem. Então, this story opened yesterday. Ok. This is a bottle opener. Isto é um abridor de garrafa. Um abridor de garrafa. Abridor de garrafa. Lembra que eu ensinei na aula passada que o substantivo vem depois do adjetivo, né? Essa palavra aqui é substantivo e essa daqui é o adjetivo que qualifica ela. Então, this is a bottle, garrafas. Então, abridor, opener. Então, this is a bottle opener. Isto é um abridor de garrafas. Ok? Beleza. Quanto ao uso do this, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Beleza, então vamos prosseguir. Nós vamos agora para o uso do that, que significa aquilo, ou esse, essa, isso, aquele ou aquela. Esse, essa, isso, aquele ou aquela. Lembrando que esse, isso aqui é alguma coisa que está longe de você, que está falando ou que está perguntando. That é usado para fazer referência a um elemento no singular que está longe da pessoa que fala. Tá claro isso aí? Certo. Quando terminar essa aula, eu vou mandar essa aula em PDF para vocês aí, para vocês darem uma revisada. Vamos lá. Algumas frases usando that. Lembrando, this, perto de quem fala, e that, longe de quem fala. Então, vamos lá. That house is old. Você viu que é a mesma frase aqui em cima, ó. Vamos lá. This house is old. Esta casa é antiga. Mas eu estou perto da casa, correto? Certo. Bom, agora vamos para aqui. That house is old. Alguém pergunta, do you know that house? Você conhece aquela casa? Do you know that house? Aí o cara diz, that house is old. Tanto quem falou como quem respondeu está longe da casa. Então, aquela casa é velha. Beleza? Beleza. Ok. That is my bike. Aquela ou essa é minha bicicleta. Essa aí que está com você é minha bicicleta. Não é this, é that. Por quê? Porque a bicicleta não está mais perto de mim. Ok? Mas eu posso traduzir como essa é minha bicicleta. Lembrando que
That é usado para coisas que estão longe. Salt. That car is mine. Este carro, esse carro, aquele carro é meu. Então, that car Is mine. That car is mine. That is mine. That car is mine. Ok. Ok. Próxima frase. That is my brother My brother David. David. That is That is my my brother brother David. Aquele é o meu irmão David. Aquela é minha esposa tal. Aquela é minha amiga. Aquele é meu pai. Minha mãe. Você pode traduzir essa frase. Você pode fazer o seguinte. Para aprender, você pode botar That is my mother Juliet. Juliet. Aquela é minha mãe Juliette. This is my mother Juliet. Você pode dizer that is my wife Julia. Aquela é minha esposa Júlia. Você não está mais perto dela. Você está apontando porque ela está um pouco afastada de você. Tranquilo? Beleza. That restaurant opened yesterday. That restaurant opened yesterday. Aquele restaurante abriu quarta-feira. A gente fala aqui que inaugurou, que iniciou. That restaurant opened yesterday. Esse restaurante abriu ontem. Beleza. That is an old watch. A palavra watch significa o verbo ver, olhar. Mas essa palavra é traduzida como relógio, tá certo, pessoal? Relógio não vai ter a palavra relógio, não. É watch. Watch. E ainda tem uma palavrinha que eles botam na frente. Watch o'clock, que é relógio, marcador de horas. Mas aqui, quando ele diz that is an old watch, aquilo é um relógio velho. Ou um relógio antigo. Então, palavrinha nova aí. Watch, que é para relógio. O cara diz, give me your watch. No, it's mine. Me dê seu relógio. Não, ele é meu. Então, watch é relógio. Lembrando que esse relógio aqui é o relógio de pulso. Ou pode ser aqueles relógios. Um relógio. Tá? Tranquilo? That is an old watch. That is an old watch. That is an old watch. Isso. That is an old watch. Beleza. Diferença entre this e that. Tanto this quanto that são usados para fazer referência a um elemento no singular. Isso é importante. Somente em frases, aquela casa, esse carro, aquele. Está falando de uma coisa. Tranquilo? This e that é singular. Uma coisa. A diferença entre o uso de um ou outro é que this é usado quando a pessoa que fala se refere a um elemento que está próximo. E that é usado quando a pessoa que fala está longe. Tranquilo? Beleza. Agora, nós vamos ver o uso de this, né, e those. Agora, vamos usar só this. Né? Aqui ele botou that, mas deixa eu ver, é those. Aqui ele errou, eu vou corrigir aqui para vocês. This e those. Beleza, vamos lá. Uso de this. This é o plural de this. This
é o plural de does. Parece o som trocado, né? A gente fala this e does. Então, this e does. Esse é singular, esse aqui é plural. Significa a mesma coisa, só que é esses, essas, estes, estas e aqueles. Então, vamos lá. O significado de this é estes Este ou e estas. ou estas. Tá certo? Pronto. Está no final. Pontuação. This é usado para fazer referência a elementos no plural, que estejam perto da pessoa que fala, ou seja, de quem diz a frase. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver Não. algumas frases. Oi. Só um momento. This não é para que está longe? Não. O primeiro, esse aqui, quem é esse aqui? Entendi. Voltou aqui. É só Esse é o plural, singular né? e esse é o plural desse. Então, perto de quem fala. Cadê a Jussara? Nada, Diferença Jussara? entre o plural e o singular. Certo. Isso, deixa eu olhar aqui. Rapaz, ela não pediu para entrar, não. Nem ela e nem as outras pessoas, não. Hoje parece que é só nós. Então, Vamos bora, para Rafael. frente. Nem Vamos para frente. Felipe hoje. O Felipe, ele foi estender uma roupa ali, aí passou um pouco mal de calor, aí tá tomando banho. Disse que entrar atrasado também. Ok, Beleza. então vamos lá. Lembrando que this é o singular de this. Tranquilo? Isso é o plural. Certo. É, diz é o plural. Diz é o singular. Pronto. E significa aqui estes, estas, né? É isso. Essa palavrinha aqui é usado para fazer referência a elementos no plural que estejam perto de quem fala, ou seja, de quem diz a frase. Vamos para os exemplos. Vamos lá. Aqui nós temos, por exemplo, ele está usando as mesmas frases para que vocês entendam e aprendam as palavras e tem uma paridade. Por exemplo, these houses are old. Lembra que é o seguinte, no singular a expressão é is, no plural é are. Quando você vê uma frase ou este som aqui, você já sabe que a frase está no plural. Tranquilo? Certo. Ó, these houses are old. Estas casas são antigas. Aqui, ó, estas casas são antigas. Beleza? Beleza. These are my new tennis shoes. A palavra para tênis, eles não usam só, pode até usar tênis, mas eles usam sapato, tênis. Porque tem outros tipos de sapato. Eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Eu dei uma chamada aqui. Cadê? Ninguém pediu, não. Sim, vamos voltar. Então, eles chamam de tênis shoes, que é sapato tênis, shoes. Pronto. Então, these are my new tennis shoes. Estes são meus novos tênis. Estes, beleza. These bikes are mine. Ou seja, essas bicicletas são minhas. Estas bicicletas são minhas. These bikes are mine. Essa palavra aqui você pronuncia sem o E. Você diz are. A-R. Are. These bikes are mine. Ok. Aqui nós temos these are my brothers David and Daniel. Por que que aqui ele não pode usar só David? Na frase de cima, ele usou
aquela é minha mãe Juliette, aquele é meu irmão David. Aqui usa só um, mas como aqui é plural, ele está dizendo o seguinte: esses são meus irmãos, David e Daniel. Tem que ter duas pessoas para caracterizar o plural. Então, estes são meus irmãos, David e Daniel. Então, these are my brothers, David and Daniel. David, aqui no eu conheci uma pessoa, pronto, chamada Davi, mas as pessoas chamam ele David, porque ele colocou o nome em inglês e no Brasil as pessoas não sabem falar, usa como se fosse português, David. Esses dias eu estava no Atacadão e passou uma pessoa com a seguinte expressão nas costas: clean service, serviço de limpeza. Aí a pessoa chamou ela lá, um funcionário, para fazer uma limpeza e disse: clear service, vem aqui. Ela leu do jeito que estava escrito na blusa, mas o nome é clean service. Aí ela chama de clear service, mas não é. Então, se escreve em inglês, mas se fala diferente. Então, aqui é David e Daniel, né? Se fosse esse aqui, Isaías, né? Se fosse esse aqui, Elias, né? Se fosse esse nome aqui, Oration. Então, é bem diferente, né? Mas tudo bem. Então, these are my brothers, David and Daniel. Ok. These stories opened yesterday. Estas lojas abriram quarta-feira, ou ontem. Yesterday, ontem. Beleza. Estas lojas abriram ontem, yesterday. Ok. Agora aqui vai surgir uma palavrinha nova. These bottles, estas garrafas, are empty, vazias. Empty, vazio, vazias. Vai depender da frase. Se a frase estiver no plural, vazias. Se estiver no singular, vazia. Então, these bottles are empty. Tranquilo? These bottles are empty. Beleza. Agora nós vamos usar o plural de that. Lembra? Este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. É those. Como se fosse a palavra 12. Those. É o plural de that. Those. O significado de those é esses, essas, aqueles ou aquelas. Those é usado para fazer referência a elementos no plural que estejam longe da pessoa que fala, ou seja, de quem diz a frase. Então, vamos lá. O des é perto, no plural, e o dos é longe, no plural. Tranquilo? Certo. Vamos às frases. Those houses are old. Aquelas casas são antigas. Those houses are old. Aquelas casas são antigas. Beleza. Isso. Aí, mais palavras aqui novas. Those girls. Essa palavra é meio complicada. Those girls are my
students. Nossa, students. Students. É, Students. 12, Those are 12 girls girls are are my my students. students. Essas garotas, estas meninas, estas moças são minhas alunas. Students, alunas, certo? You Ah, então, are. Ô, Oi. Zezinho, aí para Oi. dizer minhas alunas, pode ser my, e lá naquela outra fase minha era mine. Não. Peraí. Eu não trabalhei ainda essa aula, eu vou trabalhar com você. É o seguinte. Deixa eu fazer aqui na frente. Pronto. A palavra que é usada no final da frase é essa, para dizer minhas, no final da frase. Certo. Se eu vou usar no início da frase, aí eu tenho que usar my. My é meu, minha, no início de frase, e mine é meu, minha, no final de frase. Ah, então mine só aparece no final. Isso. E aqui, my, no início. Certo. Por exemplo, aqui ele está dizendo assim, 12 girls, essas garotas são minhas alunas. Ela está antes da palavra. Certo. Se fosse para colocar no final, aí seria mine. Se fosse depois de estudantes. Geralmente, é porque assim, o mine no final é mais como se fosse uma pertinência. Por exemplo, esses são meus filhos, ou esses filhos são meus. Depende de como você diz. Se você disser, eles são meus filhos, aí você bota o my antes. Se disser, estes filhos são meus, aí você vai dizer mine no final. Certo. Ok. Então, those girls are my students. Eles são meus alunos. Elas são minhas alunas. Essas garotas, essas moças, essas meninas, tanto faz a tradução, certo? Beleza. Certo. Those cars are mine. Olha aqui, ó. Aqueles carros são meus. Tá vendo que o meu está no final, ó? Está depois de carro, ó. Aqueles carros são meus. Tá vindo no final. Então eu uso mine. Mine. Beleza. Those Those are are my brothers David and and Daniel. Daniel. Aqueles são meus irmãos, David e Daniel. Esses são meus irmãos, David e Daniel. Lembrando que ele está falando e os irmãos estão longe dele, né? Então, those are my brothers, David and Daniel. Ok. Aqui, mais palavras novas. Those factories, fábricas. Factories. Those factories opened yesterday. Aquelas fábricas abriram quarta-feira. Essas fábricas abriram quarta-feira. Então, those factory. Quarta-feira não. Eu tô com esse nome na cabeça, não sei porquê. É ontem. Quarta-feira é outra palavra. Perdão. Those factories opened yesterday. Ontem. Então, these factories opened yesterday. Aquelas fábricas abriram ontem. Tranquilo? Beleza. Whose books are those? Agora aqui é o seguinte. Ele fez o seguinte, ele usou whose, porque isso aqui é um pronome interrogativo, ele está dizendo de quem são aqueles livros. Whose books are those? Whose books are those? De quem são aqueles livros? Certo? Está perguntando. Aí você fosse responder, você diria o seguinte. Those books
are Are mine. mine. Aqueles livros são meu. Se, no caso, fosse para dizer assim, né? Pode dizer, aqueles livros são de fulano. Também pode dizer, são de John, e etc. Então, Alguma dúvida? não. Não. Continuando. A diferença entre this e those. Dois. Tanto this quanto those são usados para fazer referência a elementos no plural. A diferença entre o uso de um e de outro é que this é usado quando a pessoa que fala se refere a coisas ou elementos que estão próximo dele, né? É isso? E those é quando estão longe dele. Tranquilo? Observe que ele fica sempre mostrando isso para você entender. Sempre o que está longe e o que está perto. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Eu vou dar uma outra dicasinha legal aqui para vocês. O seguinte, você diz assim, eu estou com dificuldade de pronunciar uma frase ou palavra. Então, vamos pegar esta frase aqui, ó. Você copia ela, quando estiver no computador, aí você pode dar aqui um Ctrl+C, tá bom? Aí eu vou abrir aqui agora, parar de partilhar, e vou abrir aqui o Google Tradutor. Google Translate. Aí vou mostrar para vocês como é que funciona. Vocês vão aqui no Google Translate, certo? Deixa ele aparecer. Apareceu aí? É o Apareceu. quê? Google Ah, Vocês vão pegar uma frase ou palavra, vão copiar e vão trazer aqui para o Google Tradutor. Aí cola bem aqui, ó. Aí você... Oxe, colei foi não veio, perdão. Deixa eu apagar e escrever a frase. 12 stories opened yesterday. Pronto. Chegou aí, dá para ler aí? Aí, aqui embaixo, tá vendo o mouse, tá indo aí, né? Ó. Aqui tem um fonezinho. Aí você clica. Those stores opened yesterday. Ouviu o som? sim. Those stores opened yesterday. Those stores opened yesterday. Those stores opened yesterday. Aí você quiser ouvir as frases, aí você bota assim. Pronto. Eu não sei se ele vai ler, mas vamos ver. This is my wife, Berenice. Ó, This is my wife, Berenice. this is my wife, Berenice. Ó. This is my wife, Berenice. Deixa eu mudar aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. This is my brother, Jess. Vamos ver o que é que ele diz. This is my brother, Jas. This is my brother, Jas. This is my brother, Jess. Você pode também fazer o seguinte. Bota Gessé para ver a frase pra gente ver. Vamos lá. This is my friend, Jess. This is my friend, Jas. Yes. Ok. Aí você quer que bote Jessé? Eu quero ver como ele fala. Tá bom. Então, vou botar aqui em Gessé. This is my friend. certo. Vamos lá. This is my friend, Jesse. This is my friend, Jesse. This is my yes. Ele lê do jeito que está escrito. Jesse. Jesse. This is my friend Jesse. Né? Jess, ela falava lá na entrevista americana, Jess. Jess. Então, aqui, ó. Vamos lá. This is my friend, Jas. This is my friend, Jesse. Jesse. Então, qualquer frase que você escrever aqui, ele vai ler para você. Então, isso é uma ajuda muito grande para você ir treinando sua pronúncia. Tá claro isso aí?
Oi? Deixa Tá, eu tá, agora né? vou dar. Oi, Pode continuar. certo. Eu agora vou Sim, colocar tá. um videozinho que tem uma música. É infantil, mas ajuda muito para vocês observarem o uso da palavra this e that. Vou partilhar agora. Só um minutinho para eu partilhar aqui. Olha a legenda aí. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face early in the morning. O que foi que ele disse aí? Vamos rever aqui. Ele disse, mais à frente, this is the way we wash our face. O que é que Este vocês acham? é. Hum, Este é. Não, meu não. O. way. Way é jeito, maneira, Se é forma. o jeito que lavo o meu rosto, é? Isso, que Nossa. nós. É o I é nós. Nós. Esse é o jeito que nós lavamos nosso rosto. Ok? Way, jeito, maneira, forma. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face early in the morning. Early in the morning. Esse early morning é manhã, né? Isso. Early é cedo. Cedo pela Cedo. manhã. Isso. Wash, 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 wash. Wash é lava, lava, lava. Wash, wash, wash. This is the way we comb our hair, comb. This is a way that comb our hair. Essa é a maneira que nós penteamos o cabelo. Exatamente. Comb our hair. Lembra de mega hair? Hair é cabelo. Então, this is the way we comb our hair. Comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair early in the morning. Comb, 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 comb. Comb, comb, comb. This is the way we brush our teeth, brush our... E agora? Agora, Complicou um pouquinho. essa é a Vamos lá. maneira que nós escovamos os dentes. Exatamente. Essa palavra aqui é brush, ela pode ser usada como escova. Se é the brush, a escova. We brush, nós escovamos. Se for só ela, brush é escove, é uma ordem. Tudo que se referir a escova, escovar, é a palavra brush. E teeth é dente. Então, this is the way we brush our teeth. This is the way we brush our teeth. Ok. Brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth early in the morning. Cedo pela manhã. Brush, 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 brush. Escove, escove, escove. Brush, brush, brush. This is the way we get dressed. This is the way we get dressed. Certo. Parei. Pela lógica essa é a maneira que nós nos vestimos, não. Exatamente. Não, que nós nos vestimos, dressed. Gaveta é outro nome, é draw. Aqui é dressed, é vestido. A maneira que nós nos vestimos. Dressed, get dressed, get dressed. This is the way we get dressed early in the morning.
is the way we go to school. Go. Voltando aqui. This is the way we go to This is school. the We go to Esta- school. Esta é a maneira que nós vamos à escola. Isso. Lá vocês não vão ouvir assim. This is the way we go to school. Eles vão dizer assim, ó. This is the way go to school. Eles juntam. Go to school. Go to school. Então, this is the way we go to school. This is the way we go to school. Esta é a maneira que nós vamos à escola. Isso. To school, go to school, go to school. This is the way we go to school early in the morning. E the end.